Deixa eu voltar com o César Feitosa, está com a gente, com os nossos analistas, com o Yander também, porque o César tem informação de quando deve ser feita essa cirurgia? César, dá para a gente ter uma ideia de Jair Bolsonaro? Então, Roberta, eu consegui apurar ali com alguns médicos que compõem a equipe que tem acompanhado o ex-presidente Jair Bolsonaro durante essas últimas cirurgias, últimos exames que ele tem feito, e eles tinham uma previsão. Eles pretendem apresentar ainda hoje ao Supremo, por meio da defesa do ex-presidente, um pedido para que a cirurgia seja realizada na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro. A ideia é que Bolsonaro seja internado no dia 23, realize a cirurgia no dia 24 e passe mais alguns dias internado ali no Hospital DF-Star, aqui em Brasília, com o objetivo de se recuperar antes de voltar à prisão na Superintendência da Polícia Federal em Brasília e realizar esse acompanhamento de lá. Mas tem um grande problema relacionado a isso tudo, porque os médicos da equipe que acompanham o ex-presidente não estão tão confiantes de que essa data será disponibilizada pelo ministro Alexandre de Moraes, muito por causa de prazos. Moraes já defendeu, já decretou que depois da manifestação da defesa do ex-presidente, a Procuradoria-Geral da República será instada a se manifestar em 24 horas sobre a data e o local da cirurgia. Ou seja, se o pedido for feito hoje, a Procuradoria-Geral da República vai ter até amanhã para se manifestar e amanhã já seria o dia da internação pelo plano original da equipe médica que tem acompanhado o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, qual que é a ideia hoje? Os médicos devem, numa nova rodada com os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, discutir um plano B de tentar jogar essa cirurgia para depois do Natal, mas antes do fim do ano, com essa expectativa de que esses prazos possam ser adequados. Ou seja, existe uma possibilidade de apresentar essas duas possibilidades ao ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que também, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, na semana passada, considerando o laudo da perícia médica da Polícia Federal feito junto ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes disse que não havia urgência para a realização dessa cirurgia, segundo os peritos. Havia, sim, uma importância de ser feita essa cirurgia num menor prazo possível, mas que não havia urgência como se pedia à equipe médica que tem acompanhado o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, até por isso, o ministro Alexandre de Moraes pediu para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste após a apresentação dessas datas e locais onde o ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser internado e realizar a cirurgia. Vai tudo depender, portanto, de prazos, de momento em que essas petições vão ser apresentadas ao Supremo, tanto de um lado quanto de outro, até chegar à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, plano A, cirurgia daqui a pouco, depois de amanhã, mas o plano B, que a equipe médica está um pouco mais segura, é de que deve ser realizado entre Natal e Ano Novo. Podemos ter essa cirurgia nos próximos dias já, então. Apuração do nosso César Feitosa. Oi, Yander, e apesar desse quadro de saúde que a gente vem acompanhando de Jair Bolsonaro, a prisão domiciliar, pelo menos por hora, totalmente descartada, né? Descartada, Roberta. É claro que a gente sabe que o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro é delicado e permeia todo esse processo, né, do julgamento, da prisão. A gente lembra que Bolsonaro sofreu uma facada na campanha eleitoral de 2018, lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, quando ele concorreu à presidência da República pela primeira vez e desde então, por causa dessa facada, ele tem uma série de sequelas, uma série de ferimentos ali que causam complicações. O ex-presidente passou por diversas cirurgias, operações. Os aliados que encontram Bolsonaro, que conversam com ele, dizem que ele sofre de soluços muito frequentes, ele tem ali problemas, né, no estômago por conta da facada até hoje. Então, é fato que a saúde de Bolsonaro é delicada. Mas, como a Anita muito bem destacou, o ministro Alexandre de Moraes, ele considera que Bolsonaro está bem atendido na sede da Polícia Federal em Brasília, porque os médicos dele podem
acessar ali o quarto, né, o local onde ele está hospedado ali. Então, na avaliação do ministro, não há nenhuma necessidade de Bolsonaro ir para a prisão domiciliar. A defesa de Bolsonaro esperava que ele ficasse em casa, preso em casa, porque foi o que aconteceu com o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que também foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, também em caso relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, e foi para a prisão domiciliar. A defesa de Collor alegou que ele tinha um estado de saúde complicado, com síndrome de Parkinson e outras doenças, e acabou convencendo o ministro de que era necessária essa prisão domiciliar. No caso de Bolsonaro, havia até essa expectativa, só que o quadro mudou quando Bolsonaro fez ali aquela violação na tornozeleira eletrônica, porque aí ele recebeu a prisão, a ordem de prisão preventiva, né? Que agora, como o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, argumentou, isso já não importa mais, porque agora não é mais prisão preventiva, é a prisão é a pena, né, já que ele está cumprindo pela condenação, depois de todos os recursos terem sido esgotados, mas o fato é que ao colocar Bolsonaro na superintendência da Polícia Federal na prisão preventiva, o ministro avaliou que realmente não precisa a prisão domiciliar. Então, muito difícil que ele mude de ideia, a não ser que o quadro de Bolsonaro piore muito. Roberta.